Olá, pessoal! Ó, nós aqui de novo. A professora Juliana está aqui para mais uma aula de matemática e quero apresentar a vocês a Viviana. Oi, Viviana! Tudo bem? Ela vai ser nossa intérprete nessa aula. Vamos para a nossa aula? Você lembra o que a gente trabalhou na última? Nós trabalhamos a questão de área, né? Os elementos do círculo, da circunferência. E hoje nós vamos trabalhar com área de polígonos em geral. Mas, antes de qualquer coisa, o que nós precisamos lembrar? O nosso lembrete básico de todo dia? Registrar a nossa frequência lá no Classroom. Então, não esqueça de chegar lá no ambiente, responder as atividades obrigatórias e registrar a sua frequência. Se você está pela TV, não esqueça de organizar o seu material e entregar para o seu professor como foi determinado na sua escola, ok? Vamos para a aula? Que eu estou ansiosa para essa aula. Você está ansioso? Eu estou ansiosa. Olha lá. Na última nós trabalhamos essas situações problemas, então, como eu falei, envolvendo círculo e circunferência. E na aula de hoje nós vamos retomar a questão da área, só que nós vamos misturar um pouco as coisas, tá bom? A área de polígonos e do círculo junto. Vamos ver o que vai dar? Tá pronto? Bora lá? Então vamos. Algumas estratégias, ó. Podemos determinar a área dos polígonos e dos círculos primeiro, utilizando a forma direta, a fórmula, ok? Calcula a área de um círculo, πr ao quadrado, pá, calcula. Calcula a área de um retângulo, base vezes altura, usa a fórmula, calcula, ok? Particionando a figura em polígonos que conhecemos e depois somando tudo, caso seja uma figura que não seja tão conhecida da gente. Então, a gente trabalhou com muita fórmula de figuras no formato de L, lembram? E daí a gente cortava, fazia 2 retângulos. Então, você pode particionar a figura, só não pode esquecer que no final tem que somar a área de todo mundo. Essa é uma estratégia. Outra, utilizando a subtração. Em vez da soma, a subtração. Como assim, professora? Você calcula a área do maior e vai tirando os pedaços que você não quer, ok? Ó, o que eu quero, tirando a parte que não se quer, tá bom? Então, é uma outra estratégia também. Então, são 3 aí, ó. Vamos ver qual se encaixa em cada situação para a gente resolver esses exercícios. Sem demora, vamos lá para o primeiro. Olha que lindo esse desenho, né? Nada arredondado, nada de círculo, então nada de pi. Vamos lá. Ah, isso aqui ele facilitou, né, gente? Calcule a área da figura abaixo. Eu vou dar um tempo para você fazer e daí já voltamos.
Esse exercício ficou muito fácil, né? Porque tá até pintado de cor diferente ali, você já sabe exatamente aonde que vai particionar, né? Já está, né? Já está tudo repartido. Então, nós temos a área do retângulo amarelo, temos a área do retângulo azul e temos a área do retângulo verde. É só calcular essas 3 áreas de retângulo e somar tudo, ok? Então, vamos lá? Eu chamei a amarela de A1, que a gente gosta de organizar, né? Professor de matemática é sempre muito sistemático. E é bom aprender isso também. Quando você organiza, fica mais claro e menos suscetível a erros, certo? Então, vamos lá. A área A1, que é aquele retângulo amarelo, base vezes altura, 3 vezes 2, a área é 6. Ele não nos deu unidade, então não precisa se preocupar com isso. A área do verdinho, A2, base vezes altura. A base é 2, a altura é 6. Então, 2 vezes 6, 12. E a área do retângulo azul? E é aqui que você tem que prestar um pouquinho de atenção, tá bom? A área é base vezes altura. Beleza, professora? A altura é 3 e a base é 5? Não, cuidado. 5 é apenas essa medida aqui, ó. Entre o retângulo amarelo e o retângulo verde. Eu tenho que somar a esse 5 a base do retângulo amarelo, que é 3, e a base do retângulo verde, que é 2. Por isso que aqui está escrito 3 mais 5 mais 2, ok? Então, é o único detalhe aqui que de repente dá para dar confusão. Então, a base dele é 10 e a altura 3. Então, a área vai ficar 10 vezes 3, que é 30, a área do retângulo azul. E agora, para finalizar, é só somar as 3 áreas, ok? A área 1 deu 6, a área 2 deu 12 e a área 3 deu 30. Somando esses 3 valores, a área total dá 48. Resposta certa, letra D, ok? D de dado, 48. Como não tem unidade, a opção também não tem unidade, beleza, ficou tranquilo. A gente até estranha quando não tem unidade, né? Fica prestando atenção, meu Deus, é centímetro, é metro, é o quê? Mas esse não tem, apenas unidades de medida, ok? Vamos pro próximo? O próximo já não é tão molezinho assim, hein? Uma figura toda diferentona aqui. Mas o lado bom é que não tem pi. Então, a possibilidade de trabalhar com número decimal diminui bastante. Vamos ler aqui. Marcelo quer colocar piso na calçada representada abaixo. Piso, cerâmica, certo? Quantos metros de cerâmica precisa comprar? Então, ele quer saber o quê? O espaço para ele colocar cerâmica. O espaço é a área. Então, como que a gente faz para determinar a área desse espaço? E agora um tempinho para você pensar e a gente já volta.
Para essa figura, não tem uma fórmula direta que você possa aplicar e consiga a área. Então, nós vamos usar aquela estratégia de particionar, de repartir essa figura de forma que eu tenha figuras que eu conheça a fórmula da área, ok? Então, vamos lá. Olhando bem para essa figurinha aqui, você pode particionar ela de várias formas, mas você tem que ver aonde que você tem as medidas, certo? Não pode ficar repartindo também de qualquer jeito, porque de repente você não vai ter uma medida que você precise, tá bom? E detalhe, quanto menos figura você conseguir repartir, melhor, porque é menos conta, né? Se você tiver 3 figuras, 3 conta para calcular a área de cada figura. Se você repartir lá em 5, você vai ter 5 contas para fazer de cada uma dessas figuras. Então, ó, vamos ser esperto. Quanto menos figura, melhor. Então, vamos lá. Esse desenho aqui parece um trapézio, né? Então, olha aqui, ó. Se você cortar dessa forma como eu fiz, tem apenas 2 figuras. Se você olhar, A1 é um trapézio e esse A2 aqui embaixo também é outro trapézio. Então, eu tenho 2 figuras desta forma para determinar a área, tá? Tá, mas vamos ver se dá certo. Eu tenho que ver se eu tenho as medidas que eu preciso, tá bom? Se não der, você apaga e reparte de uma outra forma. Para calcular a área de trapézio, eu preciso da base maior, da base menor e da altura. Lembram? A área do trapézio é base maior mais base menor, tudo isso multiplicado pela altura e depois dividido por 2, ok? Então, vamos olhar para esse A1, esse de cima aqui. Eu tenho a base maior é essa aqui, ó, 24 mais 10, 34, eu tenho. Eu tenho a base menor, que é essa parte aqui de baixo, tenho, né, tá marcado lá em cima, ó, essa medida 24 aqui, ó. Então, eu tenho a base menor. Tenho a altura, tá marcada aqui do ladinho, ó, 12 metros. Então, beleza, eu tenho todas as informações para calcular a área do trapézio 1. E do trapézio 2? Base maior é essa medida aqui de cima, ó, que está marcada aqui embaixo, 16. A base menor, esse pedacinho pequeno aqui, ó, que também está marcado, 6. E a altura? 8. Então, ótimo, temos todas as informações que nós precisamos. Então, vamos calcular a área desses trapézios, ok? Então, do trapézio 1, o A1, vamos calcular um por vez. Então, está aqui escrito a fórmula, ó, base maior mais base menor, tudo isso vezes a altura, e depois divide tudo isso por 2, tá bom? Então, a base maior nós vimos que é 34, é aquela medida grande lá em cima, ó, 24 mais 10. A base menor, 24, a altura, 12, e tudo isso dividido por 2. Não esqueçam que primeiro, antes da multiplicação aí, você tem um parênteses. Então, você tem que obrigatoriamente somar as 2 bases, tá bom? Então, 34 mais 24, 58. Para depois efetuar a multiplicação por 12. E por último, a divisão por 2. Se você quiser trabalhar com números um pouco menores, você pode efetuar a divisão primeiro, ó. Tanto o 58 como o 12, né? O 12 é mais fácil porque é menor. 12 dividido por 2... dá 6. 6 vezes 58, 348 metros quadrados. Essa é a nossa unidade, ok? Então, essa é a área do trapézio maior, do A1. E do A2? A base maior, 16, base menor, 6, altura 8. Somando primeiras bases, multiplicando por 8, que é a altura, e dividindo por 2, dá 88 metros quadrados, ok? Não terminamos, porque ele quer a área de toda a figura, não dos pedaços. Então, eu tenho que somar a área 1 com a área 2. Então, vai ficar 348 do maior trapézio, mais 88, que é do menor trapézio. Então, vai dar 436 metros quadrados de área dessa figura esquisitinha. Ou seja, o Marcelo vai ter que comprar 436 metros quadrados de cerâmica para assentar nesse... o que ele falou que era? Não falou o que era, né? Não falou se era um escritório, se era uma casa, mas vai ter que assentar essa quantidade aqui, ó. 436 metros quadrados. Letra C. Muito bem. Calculamos esse. Foi fácil, né? Foi fácil, foi tranquilo, né?
Vamos para o próximo? Esse é mais fácil ainda. Olha lá. Um arquiteto desenvolveu o projeto ao lado. Então, tem aqui cozinha, quarto A, quarto B, tem uma sala, tem uma entradinha aqui e tem um banheiro, ok? Se ele cobra R$120 por metro quadrado de projeto, qual valor será cobrado por esse projeto? O valor do projeto é cobrado por metro quadrado. Metro quadrado é a unidade de área. Então, o que você precisa fazer? Eu vou dar um tempo e já voltamos. Muito bem, vamos calcular quanto que esse arquiteto vai cobrar por esse projeto, ok? Então, lembrando que ele cobra por metro quadrado. Metro quadrado é área. Então, eu preciso saber a área total e multiplicar por 120. Por quê? Porque 120 é o valor, R$120, é o valor de cada metro quadrado, ok? Então, vamos lá. Eu preciso calcular a área disso aqui. Ó, que fácil, gente! É um retângulo. Então, é só fazer base vezes a altura. A base quanto é? 3 metros de um quarto. Da cozinha, né? Mais 3 metros do quarto B, a base é 6. E a altura? Aqui eu tenho 4 metros do quarto B, é a mesma largura aqui ó, da cozinha, tá bom? 2 metros do banheiro, mais 4,4 metros deste quarto. Então, significa que a altura é 10,4 metros. Base que é 6, vezes o 10,4, que é a altura, eu tenho que a área é 62,4 metros quadrados. É a área dessa planta aí, desta casa, ok? Mas a pergunta é, se ele cobra R$120 por metro quadrado, quanto que vai se pagar nesse projeto?
Então, você pega o valor da área, que deu 62,4, e multiplica pelo valor do metro quadrado, que é 120. Multiplicando, vai dar R$ 7.488. Esse vai ser o valor do projeto feito, ok? Difícil? Esse ficou muito fácil, né, gente? Esse é molezinha. Vamos para o próximo? Você acertou esse? Muito bem para você. Fico muito feliz por isso. E agora nós vamos para o 4. E o 4 já não é tão moleza assim. Professora, por quê? É difícil? Não, não é difícil. Mas é que tem linhas curvas, olha ali, ó. Sempre que tem linhas curvas, nós vamos acabar usando π. E o π é um número decimal. Então tem que prestar atenção só nisso, ok? Tirando isso, não é difícil. Vamos ler juntos? André fará uma medalha em acrílico no formato da parte pintada da figura abaixo. Ou seja, vai fazer uma medalha nesse formato aqui, ó, tipo essa onda aqui, ó, pintadinha. Ok? Por que ele vai fazer isso? Eu não faço ideia. Né? Vai que é um campeonato de surf? Não sei. Estamos especulando aqui. Pergunta: quantos centímetros quadrados ele gastará de acrílico para fazer essa medalha? Então, o que ele está perguntando? A área, ok? Quantos centímetros quadrados é a área? Então, eu preciso determinar a área desta onda aqui, ó. E agora sim, agora é a hora que você vai olhar, vai pensar em qual daquelas estratégias nós vamos usar para determinar essa área. Então, pensa um pouquinho aí que a gente já volta. Muito bem, vamos estruturar o nosso pensamento aqui. Primeira estratégia era aquela de você usar a fórmula específica para calcular.
Existe fórmula para calcular a área de formato de onda? Não. Então essa já não deu. Eu consigo repartir essa onda em pedaços que eu saiba? Não também, né? Vai ficar pior ainda o negócio. Então nós vamos ter que usar a última estratégia, que é calcular a área do maior e tirar as partes que eu não quero. Então nós não vamos focar na parte pintada, nós vamos focar na parte que não está pintada. Vamos olhar no desenho? Então eu tenho aqui um quadrado, concordam comigo? 2 centímetros, então é um quadrado. Ok, o total é um quadrado. Fácil de calcular a área de quadrado? Tranquilo, né? 2 vezes 2, 4 e fechou. Esse pedaço aqui eu consigo determinar? Esse pedaço em branco aqui da direita? Olha para essa figura. Olha com carinho para ela. O que ela é? Ela é metade de um círculo, ó. Metade. Qual que é o raio desse círculo? Se tudo, de uma ponta até outra, é 2 centímetros, 2 centímetros é o diâmetro. O raio é metade do diâmetro, então o raio é 1. Então, eu preciso determinar a área de metade do círculo de raio 1, ok? Calcula a área do círculo de raio 1 e divide por 2, porque nós só queremos metade. Porque daí esse pedaço eu vou tirar do quadrado, certo? Você vai tirar. E esse outro pedaço aqui, como é que você faz para tirar? Bom, esse outro pedaço é o quadrado menos a área desse 1/4 de círculo aqui, ó. 1/4, ó. É o círculo de raio 2. Então, se eu determinar a área do círculo de raio 2 e dividir por 4, porque é só 1/4 do círculo, a área do quadrado menos a área desse 1/4 de círculo, vai sobrar esse outro espaço em branco aqui, ó. Que daí é só retirar da área do quadrado, ok? Vamos lá? Então, o que nós temos aqui? Expliquei para vocês que nós vamos dividir, então primeiro calculamos a área do círculo de raio 2, ok? Então, vamos começar pela área do círculo de raio 2, esse grandão aqui, ok? Então, a área deu 2 ao quadrado, 4π centímetros quadrados. É a área do círculo inteiro. Eu só quero 1/4. Então, eu divido por 4. 4π dividido por 4, ficou fácil, né? Ai, que bom. Sobrou apenas π. Então, π centímetros quadrados é a área desse 1/4 de círculo ali, ok? Vamos prosseguir então, ó. O semicírculo é esse pequenininho aqui, ó. Esse pequenininho é raio 1. Então, calculando ali a área dele, por isso que tá um azinho menor, porque é o menor, ok? O círculo menor na figura. Então, a área dele é πr ao quadrado. O raio é 1, ok? Então, vai ficar 1 ao quadrado. Não é 2, é 1 vezes 1, que é 1. Então, vai dar π. Dividido por 2, porque eu quero o quê? Eu quero metade só, né? Esse pedaço aqui. Então, vai ficar π sobre 2, ok? Então, como é que vai ficar a área? π, que é a área que a gente calculou para o primeiro, menos esse π sobre 2. Então, se eu tenho π menos metade de um π, o que sobra? A outra metade do π, π sobre 2. E o π é 3,14. Reparem que eu só vou substituir o π aqui no final, porque ficou mais fácil. 3,14 dividido por 2, aproximadamente, ó, o tiozinho aqui, aproximadamente 1,57 centímetros quadrados, ok? Ficou tranquilo ali, né? Então, resposta, letra A, π sobre 2. Reparem que eu nem precisava ter usado o π como 3,14, porque nas opções eu tenho π, ok? Fácil, né? Vamos para o próximo? Ah, não foi tão fácil assim? Mas você conseguiu entender? Tem que montar uma estratégia aí. Pega o maior e vai tirando. Exercício 5. Vanessa quer reaproveitar uma lata de achocolatado, ok? De altura 22 centímetros e raio 4 centímetros, encapando ela com papel contact. Olha lá. Quantos centímetros quadrados de papel contact ela precisará? Então, você precisa determinar a área total dessa superfície cilíndrica aqui. Tempo para você.
Muito bem, vamos encapar uma lata de achocolatado? Então nós temos que pensar que a lata de achocolatado, ela tem que encapar toda a lateral, a parte de baixo e a parte de cima. Então, para a gente entender, é como se a gente pegasse a lata, cortasse ela, esticasse ela. Isso se chama planificação de um sólido, ok? Você pega ele e estica no plano, para você conseguir enxergar o que tem. Então, a área lateral fica um retângulo, ó. Esse retângulo você corta, desenrola, ele vira o retângulo. E eu tenho a tampa de cima e a tampa de baixo, ok? Então, na verdade, o que eu preciso? Determinar essa área aqui, das duas tampinhas e desse retângulo. Ficou mais fácil, né? Vamos começar pela tampinha? A tampinha é igual. Então, eu preciso saber do raio, porque eu quero a área. A área é unidade de superfície, então é πr ao quadrado. Olha no desenho. O raio é 4. Ele deu pra gente bem metade ali, ó, o raio. Então, a área vai ficar πr ao quadrado. O r é 4. Então, 4 ao quadrado, 16 π centímetros quadrados. É a área de uma tampa. Eu tenho duas, porque eu tenho a tampa e o fundo, certo? Então, multiplico por 2, são 2 círculos. Então, 2 vezes o 16, 32 π centímetros quadrados. E agora falta determinar a área do retângulo. Retângulo é base vezes altura. A altura é 22. E qual é a base? Bom, a base é esse comprimento aqui, ó, gente. É o comprimento da circunferência, ó. Ele dá a volta na circunferência. Então, eu preciso determinar esse comprimento, ok? Então, vamos lá. O comprimento. O comprimento é uma medida linear. Então, lembra que o 2 está multiplicando na frente. 2πr. Então, 2 vezes π e o r é 4 da circunferência. Então, 2 vezes 4, 8π. Então, 8π é o comprimento dessa circunferência, ou seja, é a base do nosso retângulo. Então, para calcular a área desse retângulo, é base vezes altura. 8π, nós descobrimos que é o comprimento, a altura é 22. Então, dá 176 π centímetros quadrados. E agora? Bom, para saber o quanto de papel ela vai ter que comprar, eu vou ter que somar tudo, né? Então, somando a área da lateral, que é esse retângulo, 176 π, mais a área das duas tampinhas, 32 π, eu tenho 208 π centímetros quadrados. Aí você chega na loja e quer 208 π centímetros quadrados de papel contact. Não vai dar certo, né? Então, a gente troca o π por 3,14. Então, multiplicando por 3,14, 653,12 centímetros quadrados, ok? Aproximadamente 654 centímetros de papel contact. Essa é a área que ela vai gastar para encapar essa lata. Legal, né? Bem legal isso, ó. Você já sabe como fazer, não precisa ficar gastando mais, porque o papel contact é caro, hein? Vamos pro próximo? E o último, respira. Respira que é o último, tá bom? E é o mais lindo. Olha que lindo. Bonita a figura, né? Qual é a área da parte vermelha? Parte vermelha é essa parte central aqui, ó. Essa folhinha. E eu vou dar um tempo para você pensar e a gente já volta.
Como que nós calculamos a área da parte vermelha? Não tem fórmula específica, então eu vou ter que pegar o maior e ir tirando os pedaços que eu não quero, ok? Então, para determinar a área dessa folhinha, o que eu faço? Eu tenho esse quadrado grande, 4 por 4, ok? E eu preciso tirar essa parte amarela. Estão vendo essa parte amarela? Tem duas partes amarelas. Vamos focar numa primeiro, ok? Então, como é que você faz para determinar essa parte amarela? A área do quadrado menos esse pedaço inteiro que eu não quero, ó, que é 1/4 de círculo. Círculo de raio 4. Então, você determina a área do círculo de raio 4 e divide por 4. Você tem toda essa área aqui. Aí, você pega a área do quadrado menos essa área de 1/4 de círculo, sobra essa parte amarela, ok? Vamos fazer a conta, então, ó. A área do quadrado menos a área do círculo, ok? Então, vamos lá. A área do círculo, πr ao quadrado. O raio é 4 centímetros. Então, 4 ao quadrado, 16. Π é a área do círculo. Lembra que eu falei que era 1/4 só? É como se pegasse o círculo inteiro e dividisse em 4 e pegasse apenas uma parte. Então, dividido por 4 vai dar 4π centímetros quadrados essa área, ok? E a área do quadrado? A área do quadrado ficou fácil, é 4 vezes 4, que é 16 centímetros quadrados. Então, a área da parte amarela é como? A área do quadrado menos a área do círculo que eu te falei. Lembra disso? Então, 16 menos o 4π, ok? Então, o que nós temos para calcular? A área da parte vermelha. Eu preciso da área do círculo menos a parte da área amarela, ok? Então, vai ser a área do círculo, 4π, é o círculo inteiro, ok? Menos a parte amarela. Estou tirando ali. Então, o que acontece? Menos 16 menos 4π, que é a parte amarela. Coloque entre parênteses por causa desse menos aqui, ok? A área vermelha, 4π menos 16 mais, porque ele faz regra de sinal, ok? Então, vai ser 8π menos 16. Então, eu preciso trocar o π agora, né? Para eu ter uma noção do que eu estou fazendo. Então, como é que vai ficar? 8 vezes π. 8 vezes 3,14. Faz essa multiplicação, tira o 16. Então, a área vai ficar 9,13 centímetros aproximadamente, ok? Fácil, né? O que nós trabalhamos hoje? A área de polígonos, misturando polígonos e círculo, que é muito interessante e muito legal. Tem que focar e manter uma estratégia. E na próxima aula, vamos continuar resolvendo problemas com círculo e polígonos, que é muito interessante, tá bom? Não perca a próxima aula. Até mais!